Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí bem nos seus lares. Espero que Deus tenha mantido a família de vocês bem, a fim de que nós passemos por esses momentos de dificuldade, né, do nosso presente, o mais rapidamente possível, se essa for, obviamente, a vontade de Deus. Se não, que Ele nos dê força para enfrentarmos todas essas dificuldades sem desanimarmos, mas pelo contrário, né, exercendo a fé que é um dom que Deus nos deu. Nesse momento eu gostaria de fazer um pouco, na verdade, ler e estudar um pouco da palavra do nosso Deus, ainda no livro do profeta Zacarias, a fim de que, mediante o conhecimento que nós vamos enxergar aqui, nós também possamos vivê-lo, que nos ajude na nossa vida de oração e, bem assim, na nossa vida de piedade que agrada a Deus e certamente traz muitos benefícios para a nossa vida. Então, se você não está aí com sua Bíblia na mão, por favor, queira pegá-la. Abra para o capítulo 11. Vamos iniciar hoje a nossa leitura e estudo no capítulo 11. Já estamos chegando ao final, nos aproximando dos capítulos finais do livro do profeta Zacarias, que tem apenas 14 capítulos. Então, estamos chegando hoje no capítulo 11 e eu queria fazer uma leitura com você do versículo 1 até ao versículo 6 deste mesmo capítulo. Então, a palavra do nosso Deus nos diz assim a esse respeito. Zacarias capítulo 11, versículo 1. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Vamos baixar a cabeça, meus irmãos, nesse momento, para orarmos ao nosso Deus, pedindo compreensão, a fim de que essa palavra não apenas nos enriqueça mentalmente, por assim dizer, intelectualmente, mas, sobretudo, nos ajude espiritualmente, fornecendo as ferramentas que serão úteis para a nossa vida de santidade. Vamos orar então. Nosso bendito Deus e Pai, obrigado por tua graça que nos é conferida agora, através do estudo da tua palavra. Essa palavra, Deus, que tem o poder de nos transformar. Ó Deus, a comunhão contigo, ela não apenas transforma a nossa vida, mas transforma tudo ao nosso redor. E nós te louvamos porque nas tuas mãos nós somos instrumentos poderosos para fazermos a diferença nesse mundo tenebroso. Ajuda-nos, ó Deus, a também trilharmos aqui nesta terra um caminho de justiça, um caminho de piedade, um caminho que agrada ao Senhor, nos distanciando, ó Pai, de todo o caminho de pecado, a fim de que consigamos o mais perto possível chegar do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, que neste caminho nós possamos contar com o auxílio do Espírito Santo, por meio do qual, ó Deus, somos agraciados com o entendimento da tua palavra, que torna todas estas coisas possível. Ó Deus, que o Senhor venha nesse momento com providência na vida daqueles irmãos que talvez pela falta, por sua própria falta e falha com relação ao estudo das Escrituras, com relação à meditação na tua palavra, estejam padecendo, ó Deus, porque lhes falta o conhecimento necessário para terem uma vida aqui da forma melhor possível, apesar das circunstâncias adversas e dos sofrimentos. Ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor nos dê da tua palavra
e que ela seja boa, perfeita e agradável aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos estas coisas. Amém. Pois muito bem, meus irmãos, aqui neste texto que nós acabamos de ler, na verdade seria mais interessante se a pessoa que dividiu os livros das Escrituras em capítulo tivesse começado o capítulo 11 a partir do versículo 4 deste mesmo capítulo. Isso porque do versículo 1 até o versículo 3, esse texto ele vai complementar aquela mesma ideia que já vem sendo trabalhada no final do capítulo 10, quando falando acerca das promessas de restauração, o Senhor tem uma palavra muito dura para as nações que haviam de alguma forma trazido mal, feito mal ao povo judeu, feito mal ao povo de Israel. A partir do versículo 10 do capítulo 10, você vai ver isso de maneira muito clara, quando Deus repreende de fato tanto ao Egito como à Síria e bem assim o Líbano. Inclusive no capítulo 11, o texto começa especificamente falando sobre o Líbano que é essa região, esse povo, essa nação que fica ali fronteiriça com o povo de Israel, com o povo judeu. Ele diz o seguinte, no versículo 1 do capítulo 11: abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme ao cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei ao carvalho de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos dos leões, ou de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Esse é um pequeno poema que o profeta aqui registra no seu escrito e que fala especificamente usando uma linguagem de comparação, uma linguagem figurativa para tratar sobre um dos principais problemas daquela época que o povo que estava voltando, que havia voltado do cativeiro, estava passando, que era lidando com a má liderança sobre as suas vidas. E Deus vai inclusive falar de maneira muito severa contra estas lideranças, que apesar de exercer um papel extremamente importante, ou deveriam exercer um papel extremamente importante, na verdade estão incorrendo no erro, incorrendo na soberba, na falha com relação ao modo como deveriam cumprir com a sua responsabilidade. E aqui, como você pode bem notar, prestando atenção, o profeta ele usa a figura de diversos tipos de árvores, como o cedro, o cipreste, o carvalho, para falar destes poderosos, desses líderes poderosos, essas nações poderosas que habitavam aquelas terras, mostrando que todas elas seriam destruídas. O Senhor já vem retomando vem pontuando acerca de que os opressores de Israel seriam punidos desde os capítulos anteriores. Toda a sua carta, ele vem pontuando esta verdade. E isso, inclusive, é uma das bênçãos que foi prometida ao povo de Israel, de que aqueles povos que os oprimia teriam por fim a punição adequada por conta dos seus pecados. Isso já deve ter ficado muito claro para nós aqui, que parte das bênçãos do Senhor é livrar o seu povo das mãos daqueles que os afligem, dos povos que habitavam aquela terra e que, portanto, eram mais poderosos. É então que, a partir do versículo 3, em particular, o profeta usa a figura do pastor. Exatamente isso, o pastor, para falar desses poderosos. E desde esse momento eu gostaria que você ficasse bem atento não apenas a esta mensagem que está sendo pregada hoje, mas também as mensagens que nós veremos posteriormente neste capítulo, porque aqui o profeta Zacarias vai falar, na verdade, vai registrar as palavras do Senhor com relação a um bom pastor, ou a figura de um pastor, não apenas um bom pastor, mas também a partir do versículo 15, um pastor insensato, e aqui no versículo 3, um outro pastor, ou seja, uma figura com múltiplas faces, ou diversos tipos de pastor.
Então, nesse capítulo é importante nós termos essa ideia de que o pastor a que está se referindo, a Deus está se referindo, não é o mesmo pastor em todos os momentos que aparece essa figura pastoral. Aqui no versículo 3, por exemplo, é dito: eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Aqui, a figura do pastor é utilizada para demonstrar estas pessoas investidas de poder, investidas de autoridade, de uma liderança, e que é então privado da sua glória. A pergunta que nós devemos fazer é: que glória é essa? Qual é a glória do pastor? Nesse caso aqui, a glória do pastor é obviamente o rebanho, é o que dá sentido ao seu ofício, é o que dá o sentido à própria existência do termo. Se há um pastor, é porque necessariamente há um rebanho, e o pastor, nesse caso aqui, está sendo privado do seu rebanho, que é a sua glória, porque esta glória foi destruída. Além disso, eles são comparados paralelamente com os filhos de leões que bramam, porque a soberba do Jordão foi destruída, como você pode ver na continuação do versículo 3. E é interessante, meus irmãos, porque se nós lembrarmos bem, a soberba, que é este pecado, esse comportamento pecaminoso, geralmente está associada à postura das nações pagãs no trato delas para com Deus. As nações olhavam para a sua própria força, olhavam para a força do seu exército, para a sua grandiosidade e se ensoberbeciam, não levavam Deus em consideração, não consideravam a sua ação e atribuíam toda a sua força, todo o seu poder à sua própria existência. Eles se autoglorificavam. A soberba, portanto, é algo a que Deus ferrenhamente se opõe. Isso nós vemos em diversas partes das Escrituras, não apenas no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. A mesma ideia, que Deus, como lá em Tiago vai ser dito, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. O soberbo é aquela pessoa cheia de si, aquela pessoa egocêntrica. E no caso aqui da nação, a nação cheia de si, que se acha toda poderosa, se acha invencível. E interessante porque, lidando com estas nações, por diversas vezes ficou muito claro, tanto para Israel quanto para o Senhor, obviamente, que essas nações desconsideravam completamente a ideia da soberania de Deus, até porque elas não tinham comunhão com esse Deus. Só o que lhes restava era a soberba. E Deus, obviamente, resiste aos soberbos. Por isso que estas nações, por isso que esses pastores, esses líderes, especialmente na figura governamental, seja lá o rei ou qualquer outro que é investido de uma autoridade que domina sobre outras pessoas, estes seriam o quê? Destruídos, derribados, porque Deus resiste aos soberbos. Eu tenho sempre falado, meus irmãos, que a soberba, ela traz, ou ela impede que nós alcancemos o favor divino. Porque o que abre porta ao favor da parte de Deus é justamente o contrário, o oposto da soberba, que é o quê? A humildade. É a humildade em que, inclusive, Jesus Cristo vai demonstrar no Novo Testamento que tem vez no reino de Deus. O reino de Deus é para humildes, não é para soberbos. Pela razão muito simples de que o humilde reconhece a sua necessidade de Deus. O soberbo não. Não há espaço, portanto, para o soberbo do reino dos céus, mas tão somente para os humildes. As nações soberbas, os líderes soberbos, os governantes soberbos seriam destruídos por conta do seu pecado, da sua postura em relação a Deus. Ele finaliza então este poema que se inicia no versículo 1 e vai até o versículo 3, como um complemento daquilo que foi falado no final do capítulo 10. E agora, a partir do versículo 4 até o versículo 17, o profeta Zacarias passa a falar da figura, tanto do bom pastor, como que eu falei aqui, do pastor inconsequente ou insensato, o pastor que não mede
as suas ações e que, portanto, age não de conformidade com o seu ofício, ou executando da melhor forma possível. E ele relaciona a figura desse pastor, desse bom pastor e desse pastor insensato, através de suas ações, com o tema da liderança. Então, hoje nós vamos focar o nosso estudo na ideia de liderança, especialmente numa má liderança, as consequências que uma má liderança, que um governo pode trazer sobre a vida daqueles que são subservientes a estes líderes ou a estes governos. Agora, por hora, nós vamos nos deter hoje apenas no versículo 4, do versículo 4 até o versículo 6, que é a primeira divisão dessa perícope que vai até o versículo 14. Então, começando a partir do versículo 4, vamos até o versículo 6, em que o Senhor ordena, como você pode ver aí, dizendo o seguinte: assim diz o Senhor meu Deus, ao que tudo indica com base na própria afirmativa do texto, o Senhor meu Deus. Entendemos que as palavras aqui, que a ordem aqui é justamente para o profeta Zacarias. E a ordem diz respeito ao quê? Ele diz: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Então Deus aqui, ele nota algo da realidade do povo que era muito claro quando você lê os livros, tanto dos profetas relacionados ao período pós-exílico, quanto também a livros que tratam sobre essa história, como o livro de Esdras e Neemias, vai ficar muito claro essa ideia de que era um povo que estava sendo explorado pelos seus líderes. Era um povo que, apesar de ter voltado para a terra prometida, por conta do próprio Deus, ainda era uma terra subserviente aos antigos impérios que os havia, então, no passado, os oprimido, seja o reino da Babilônia ou o reino da Assíria. Então, isso vai ficar muito claro aqui. E a ordem é dada aqui, ao que tudo indica, para o profeta Zacarias, que se encontrava nessa situação. Na situação de que as ovelhas, o povo estava sendo como que ovelhas destinadas para a matança, para a destruição. Então, um cenário difícil aqui que está sendo pintado pelo próprio Deus. E ele diz para Zacarias: apacenta as ovelhas. Essa ideia de apacentar, obviamente, é relacionada à ideia do pastor. O pastor é aquele que apacenta, esse é o ofício pastoral. E traz, sobretudo, a ideia de cuidado, a ideia de liderança. O pastor, partindo da figura mesmo daquele homem ou daquela mulher que cuida de um rebanho, que cuida de ovelhas físicas ali, é alguém que vai providenciar para o rebanho aquilo que é necessário. Esse é um papel de liderança. As ovelhas, elas ficam dispersas sem alguém para as conduzi-las, para as conduzi-la. Então é necessário que alguém exerça esse papel, e esse papel, aquele que lidera o rebanho, que conduz o rebanho pelo lugar em que o rebanho deve estar, é o pastor. Apacentar é cuidar, apacentar é liderar, é conduzir, é governar o comportamento das ovelhas. Apacenta as ovelhas que são destinadas para a matança. Se fôssemos usar uma palavra hoje mais apropriada, seria que estão sendo levadas para o corte, para o abate, para de alguma forma ali ser tido algum proveito dela. Agora note que no verso 5 o Senhor destaca o papel daqueles que compram e matam as ovelhas, mas que, no entanto, não são punidas por conta disso. Ele diz: aqueles que as compram, compram de quem? Dos pastores, né? Matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico e os meus pastores, desculpe, os seus pastores não se compadecem dela. Então vamos identificar aqui quem são os personagens, quem são cada uma das pessoas aqui, que são faladas aqui. Então há os pastores, aqueles que têm conduzido as ovelhas, inclusive para a matança. Há aqueles que vendem estas ovelhas para a matança, obviamente são os pastores, né? Há os que compram e os que matam, os que abatem as ovelhas.
mas, no entanto, estes não são punidos. A pergunta que nós devemos fazer aqui, reconhecendo a nossa limitação com relação ao entendimento das figuras aqui, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? As ovelhas, meus irmãos, aqui é óbvio que são homens e mulheres que estão sendo oprimidos, que estão sofrendo nas mãos daqueles que deveriam primar pelo seu bem-estar. As ovelhas devem ter o seu bem-estar garantido por quem? Pelos pastores. Estes aqui, no entanto, aqueles que deveriam ser os primeiros a cuidar das ovelhas, são aqueles que estão entregando para a matança, estão tirando algum proveito. As ovelhas estão servindo como uma fonte de lucro, de benefício próprio. Aqueles que as compram são potências que ocupavam a terra e que tiravam proveito financeiro dos cativos, tanto os cativos quanto os mais pobres da terra, especialmente através do pagamento da posse, né, de terem que pagar ali o que lhe era necessário. E aí os que vendem são esses pastores, ou seja, esses líderes judaicos, aqueles que deveriam cuidar dos seus compatriotas, do povo judeu, assim como ele, e que passaram a usar o povo apenas como uma forma de benefício próprio, apenas como uma forma de lucro, sem se importar com o sofrimento deles. Isso para nós fica muito claro, esse caos que havia no povo que voltou para a terra prometida, lá em Neemias, o capítulo 5, vamos rapidamente lá, Neemias, o capítulo 5, quando há uma repreensão por parte de Neemias muito dura com relação à usura, o apego exacerbado ao dinheiro, inclusive tendo como proveito os próprios irmãos, o próprio povo. É dito assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Judeus oprimidos clamando contra judeus que os oprimia e que estes eram seus irmãos. Porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Eles não estão pedindo muito, estão pedindo apenas o que é necessário para a sua sobrevivência. Também havia os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo, olha aqui, para o tributo do rei. O povo sofrendo, comendo o pior, e o rei, obviamente, estava comendo melhor, o rei, sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nós somos filhos, e nossos filhos não são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Então, aqueles que tinham menor poder aquisitivo estavam vendendo tudo, e aquela minoria do povo que eram ricos, que tinham condições, estava cada vez mais juntando poder, cada vez mais tendo riquezas à sua disposição. Nunca foi da vontade de Deus para o seu povo que houvesse tão grande desigualdade entre eles. Poucos ricos e muitos pobres. Deus, inclusive, instituiu leis para que uma terra que fosse vendida, um escravo que fosse vendido, tudo isso fosse remido, fosse ressarcido no ano da remissão. Havia um tempo para que tudo voltasse à posse daquele que inicialmente tinha o direito da terra, o mesmo direito sobre a sua própria pessoa e a sua liberdade. Mas isso não está mais acontecendo aqui. Os próprios judeus estão se aproveitando, os mais ricos estão tirando proveito, estão enriquecendo ilicitamente por conta dos seus irmãos. Meus irmãos, isso é muito diferente dos nossos dias? Não, não é diferente dos nossos dias, porque hoje continua o mesmo problema. Aqueles que têm mais oprimem aqueles que têm menos poder. Além de tudo isso, eles ainda, ironicamente dizia, como o profeta bem aqui registrou, que diziam: louvado seja o Senhor porque me tornei rico. Desculpa.
Coceirinha na garganta, né? Louvado seja o Senhor porque me tornei rico. Entretanto, à luz do Novo Testamento, a riqueza, meus irmãos, não necessariamente é prova do favor divino. Irmão, ora aí por mim, viu? Mas já passou. Tá bom? Alguém que é rico não necessariamente quer dizer que aquela pessoa tem o favor divino sobre ela, no sentido de que Deus aprova o seu comportamento, no sentido de que o que ela faz é correto e que ela enriqueceu porque agiu da forma correta e Deus abençoou. Não é esse o caso. Até porque lá em Marcos, o capítulo 10, quando Jesus Cristo tem um encontro com o jovem rico, aquele jovem, apesar de observar a lei de Deus, faltava o que lhe era mais importante, que era a humildade de reconhecer que Deus era o bem mais precioso e que diante desse bem tão precioso, as outras coisas, as posses que ele tinha, as terras que ele possuía, não era absolutamente nada. Mas infelizmente aquele homem jogou isso fora, preferindo os bens dessa terra que hoje não estão sob sua posse. Muito pelo contrário. E aí no capítulo 10, versículo 23, o Senhor diz, quão dificilmente um rico, né, tomará posse no reino dos céus. Marcos capítulo 10 diz exatamente isso. Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então, riquezas não necessariamente é prova incontestável do favor divino, de forma nenhuma. Apesar de que, em determinados momentos, cremos sim que a riqueza, ou olhando de uma perspectiva, cremos sim que a riqueza de alguém se deve a Deus. Segundo 1 Samuel capítulo 2, na oração de Ana, ela diz exatamente isso. É Deus quem exalta alguém, é Deus quem humilha alguém, quem levanta e quem rebaixa, é Deus quem faz o rico, é Deus quem faz o pobre. No fim das contas, olhando de uma perspectiva da ação no plano de Deus, é obviamente Ele quem faz tais coisas, mas não necessariamente que estas pessoas que enricaram tenham feito da forma que melhor ou da forma que agradava a Deus. Alguns enricam de maneira ilícita e não é tão diferente nos nossos dias de hoje com alguns dos nossos governantes. E aí, chegando finalmente ao versículo 6, o Senhor deixa claro que apesar do esforço do pastor, apesar de Zacarias, que essa é a ordem que parece muito claramente, né? Parece indicar que é para Zacarias, as ovelhas não escapariam da punição divina. Nem tampouco escapariam qualquer que fosse dos homens, pois o Senhor os entregaria, dando a ideia de que elas seguiriam a disposição do seu coração, a disposição, às inclinações naturais pecaminosas do seu coração, e cada um seria entregue nas mãos do seu próximo, cada um seria entregue nas mãos dos seus irmãos, e cada um nas mãos do seu rei. Você consegue perceber então que o relato que nós vemos de Neemias é um relato que casa muito bem com as palavras de Deus aqui através do profeta Zacarias. Diante disso, o Senhor, é interessante, ele não tomaria a frente para livrá-los. É o que o texto deixa aí claro no versículo 6, quando ele diz, certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Então veja só que em um determinado momento Deus demonstra favor pelo seu povo e em outro momento muito próximo Deus diz, não, eles estão entregues. Eles vão sofrer nas mãos uns dos outros, obviamente por causa do seu próprio pecado, obviamente por causa da sua própria soberba, da sua própria ganância em tirar proveito uns dos outros. Então, isso já até aqui já deve ter ficado bem claro para nós. E diante disso, o Senhor não tomaria frente para livrá-los, nem sequer do seu rei, que inclusive quando o povo pede um rei, lá em 1 Samuel capítulo 8, Samuel como profeta pinta um quadro de como serão essas lideranças, de como será o rei, diz, olha, vocês vão perder a liberdade de vocês vão perder
a posse daquilo que vai produzir o campo de vocês, as vinhas de vocês serão servos dele, vocês terão que pagar os seus tributos ao rei. Então vejam muito bem, vocês estão negando a Deus e pedindo um rei em seu lugar. E o fato é que durante toda a história do povo de Israel, durante todo o tempo em que o povo teve um rei que não foi o Senhor, sofreu nas mãos desses reis. Porque estes reis, como pastores de Israel, que deveriam refletir o caráter de Deus, não fizeram isso. Antes conduziram o povo da pior forma possível, e isso obviamente trouxe destruição, tanto para os governantes, os líderes, quanto também para os liderados, as ovelhas de Israel. O fato é que que Deus não teria piedade nem dos oprimidos, nem dos opressores. Por ora, aqui, todos estavam entregues à total destruição. Esse é um fator muito importante, interessante nessa narrativa e que nos choca, porque a gente acha que por sermos vítimas dos nossos governantes, de sofrermos nas mãos deles, de eles enriquecerem as nossas custas, Deus sempre agirá em nosso favor, como se nós não fizéssemos absolutamente nada de ruim e tivéssemos que gozar necessariamente, obrigatoriamente dos benefícios de Deus. Deus muitas vezes não faz isso. Deus muitas vezes não faz isso. Isso mostra, meus irmãos, entre outras coisas, preste muito bem atenção se você está distraído aí, que há momentos na história do seu povo em que Deus simplesmente não interfere diretamente no caos de opressão em que se encontram as relações humanas, inclusive no meio do seu povo. Há momentos, meus irmãos, que Deus não interfere e a situação só piora. Se nós olharmos para o povo de Israel na Segunda Guerra Mundial, nós notamos isso muito claramente, ao ponto de muitos judeus dizer que não há Deus. Sofrerem muitos ali, muitos serem mortos aos milhares, aos milhões. E Deus aparentemente não interferiu para que estes milhões de judeus morressem nas mãos dos alemães. Então veja só que verdade muito clara acerca do nosso Deus. Há momentos em que Deus não interfere para socorrer o seu povo, pelo menos não no momento em que o povo deseja, que o povo julga ser mais necessário. Apesar de sermos o seu povo, meus irmãos, haveremos de passar por diversas aflições. Você que tem sofrido sabe muito bem disso. Você que tem sofrido por vezes, haveremos de passar por diversas aflições. E seremos oprimidos por aqueles que governam, pelos nossos líderes. Essa é uma forma do Senhor tornar nítido o caos em que se encontra o homem no mundo onde Deus não é levado a sério pelos seus governantes. Uma nação que não tem em Deus a sua esperança, o seu amparo, é uma nação que está fadada à destruição. Porque é uma nação que não considera a Deus em primeiro lugar. São nações egoístas, soberbas, sobretudo, porque desprezam o valor de Deus, desprezam a soberania de Deus. Há momentos em que Deus simplesmente resolve não interferir. Ainda que claramente, meus irmãos, é importante que se diga isso também. Se note que ele tem total controle sobre a situação, porque até o descontrole humano está dentro do controle divino. Mesmo no caos, Deus está agindo. Mesmo na adversidade, no aparente descaso divino, Deus está agindo. Ele não perdeu sequer um segundo de toda a sua autoridade em governar esse mundo da forma como melhor lhe apraz. Em momento nenhum Deus perdeu o controle de tudo. Se você olha para as coisas ao seu redor e vê as coisas difíceis, se você olha para a sua realidade, a realidade que nós estamos vivendo no Brasil, aqui no Ceará, no Crato, e você vê as coisas cada vez mais piorando, tenha completa consciência de que Deus está a par de tudo, que tudo está no controle de Deus. Nada foge ao seu poder, nada foge ao seu governo. Até mesmo os desgovernos, até mesmo as soberbas,
até mesmo a opressão está dentro do plano de Deus e Deus tem total governo e liderança sobre isso, total domínio. Eu tenho plena confiança nisso, porque Ele nos diz através da Sua palavra. Ele quem nos garante esta verdade, nos dá certeza dessa promessa. Meus irmãos, essa é uma forma do Senhor tornar claro que, apesar de tudo, Ele está no controle. Você precisa, portanto, descansar e confiar. E em vários momentos apenas sofrer, sem perder a fé. Continuar acreditando que Deus está no controle, que se Ele quiser, de uma hora para outra, da forma como Ele melhor desejar, Ele vai interferir. E se Ele não quiser, que Ele nos ajude a passar pelas aflições que são inevitáveis na nossa vida. Por mais que Zacarias tenha recebido a ordem de pastorear as ovelhas destinadas para a matança, meus irmãos, o fato é que só Deus seria capaz de pastorear as ovelhas e acabar com o caos em que elas se encontravam. Só Deus. Quando as lideranças humanas falham, mesmo as lideranças instituídas por Deus, pastores que conduzam bem, falham, Deus não falha. Deus lidera sobre tudo e sobre todos, e o seu governo é eterno e perfeito. Essa verdade fica ou vai ficar ainda mais nítida nos versos posteriores, quando nós formos estudar na semana que vem, a partir do versículo 7. E que eu espero que você esteja junto comigo às 7 horas da noite para aprendermos um pouco da palavra do nosso Deus. Por ora fica esta verdade, meus irmãos. Deus está no controle. Apesar dos pastores humanos falharem, apesar de toda a opressão que os nossos governantes têm imprimido sobre nós, Deus está no controle do caos. Não temos o controle da pandemia, nossos governantes também não, mas ela está sob total controle, meus irmãos. O contágio está sob total controle, as mortes estão sob total controle, não do homem, mas de Deus. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós cremos e o Deus a quem nós queremos recorrer neste momento humildemente, porque sabemos que a humildade abre portas ao favor divino. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar, interceder uns pelos outros para que Deus nos seja favorável. Deus abençoe, meus irmãos, a tua vida, a vida da tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.